Fiz uma música em homenagem a todas as mães. As mães, né, Ronaldo? Okay? Aí tá Hoje a apresentação na Praça Ferreira é especial para o Dia das Mães. Dia das Mães, homenagem ao Dia das Mães, né, Ronaldo? Isso, ok? Porque meu filho é certo mais de longe assim. Claro. Mas também. É, Ronaldo, pra cá, É nós Ronaldo. dois, é? É nós dois assim. Vamos por caridade? Mas Então vamos lá assim, ó. É. Especialmente para o Dia das Mães, É. meu amigo Coronel cantando. Dia das Mães, assim, ó. Ai, minha mãe, meu primeiro santo amor, eu comparo a minha mãe com a imagem do Senhor. Quem tem sua mãe tem tudo, e quem não tem mãe não tem nada. Eu com uma não tenho mais mãe, aproveita a mãe do camarada. Ei, rapaz! E vocês? Feliz Dia das Mães, Ronaldo. Feliz Dia das Mães, aquele abraço carinhoso. Você aproveita a minha mãe, porque a minha mãe tem um bom coração, não é isso? É isso aí, Tá certo, e a minha ok? também, viu? Agora vai começar o show em homenagem ao Dia das Mães. Ô,